Provavelmente nada é tão confundido e mal entendido quanto a vontade de Deus. Bom, o primeiro extremo é atribuir qualquer coisa que acontece como sendo vontade de Deus. O segundo extremo se encontra na fala de muitos membros de nossas igrejas que desejam conhecer a vontade de Deus para a vida deles, mas que jamais conseguem compreender a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6 para que a vontade de Deus ela seja feita. Ela não é automática em nossas vidas. Por isso há tantas coisas acontecendo no mundo que não são a vontade de Deus. E eu gostaria primeiramente de mostrar que existem 3 formas de vermos a vontade de Deus. Isto é, nós estamos falando de 3 formas de nós, homens, enxergarmos a vontade de Deus. A primeira forma de enxergarmos a vontade de Deus, nós vamos chamá-la de a perfeita vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus ela é conhecida por nós por meio da palavra de Deus. Por exemplo, Deus deseja que sejamos santos. A palavra nos afirma isso. Deus deseja que evangelizemos. A palavra nos ensina isso. Deus deseja que eu e você passemos a buscá-lo em primeiro lugar. Então, quando caminhamos em busca de santidade, quando evangelizamos, nós estamos obedecendo aos mandamentos de Deus. E sabemos tranquilamente que estamos realizando sua vontade. Bom, a segunda forma de enxergarmos a vontade de Deus é a vontade circunstancial de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Mesmo que não saibamos qual a vontade de Deus, Deus coopera para que a conheçamos através das circunstâncias em redor. Deus tem um desígnio para cada circunstância natural. E não é vontade de Deus que soframos, mas o sofrimento ele pode ser um momento circunstancial, necessário, ou mesmo utilizado por Deus para que Ele possa nos moldar. A terceira forma de enxergarmos a vontade de Deus é a vontade permissiva de Deus. Salmo 106, verso 13 ao 15, diz assim: Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Às vezes Deus permite situações em nossas vidas que não correspondem aos seus desejos. Ele o faz por fidelidade à sua palavra. Mas o ideal é que conheçamos a fundo a verdadeira vontade dele para nós em cada situação. Por exemplo, Deus te prometeu algo, entretanto sua desobediência e teimosia em seguir seu próprio coração fazem que Deus permita que avanços do inimigo sobre sua vida. Então, nós falamos de 3 formas de enxergarmos a vontade de Deus. A primeira forma é entendermos a perfeita vontade de Deus. A segunda forma, a vontade circunstancial de Deus. E a terceira forma, a vontade permissiva de Deus.
Eu gostaria agora de dizer para você algumas condições para conhecer a vontade de Deus. Nem sempre sabemos qual a vontade de Deus para nós. Não há regras, mas algumas condições elas são imprescindíveis para que a conheçamos e possamos andar nela. Primeira condição é ser nascido de novo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Só quem é nascido de novo pode compreender a vontade de Deus. A segunda condição é disposição para obedecer. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juiz é justo, porque não procura minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5, 30. Em João capítulo 6, 38 também diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Essas palavras são palavras de Jesus. Jesus veio e declarou que veio para fazer a vontade do Pai. E dessa mesma forma nós somos chamados para obedecer agora aquilo que Jesus nos ensinou. E vivemos não mais para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, manifesta em Cristo Jesus, a qual o Espírito Santo nos fará lembrar e nos guiará, para que possamos dessa forma viver em obediência. A terceira condição para conhecer a vontade de Deus é desejar fazer a vontade de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Essas palavras também são de Jesus, descritas pelo apóstolo João, no capítulo 7 do seu Evangelho, no verso 17. E aí a gente percebe mais uma vez, através de Jesus, o que? A disposição de desejar fazer a vontade do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, percebe que é uma atitude que depende de nós? Se quiser fazer a vontade, se você desejar, quiser realmente fazer, Deus vai mostrar para você, revelar para você a sua vontade. A quarta condição para conhecer a vontade de Deus é a sensibilidade espiritual. Em Isaías 59, verso 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Somente homens e mulheres cheios do Espírito, sensíveis a Ele, podem conhecer a vontade de Deus. Deus não está com as mãos encolhidas para nos abençoar e nem surdo para não nos ouvir. Nós precisamos estar com nossas vidas retas, nós precisamos buscá-lo, ter sensibilidade espiritual para que possamos conhecer a sua vontade. E por fim eu quero dizer como você pode discernir a vontade de Deus. Se você responde às condições acima que foi falado, eu quero dizer para você, espere e tenha atenção nas formas com as quais Ele pode falar. Deus muitas vezes nos fala através de uma convicção interior, através de uma palavra escrita, da Bíblia. Às vezes Deus nos fala através de uma paz que nos dá direção de poder fazer aquilo que desejamos. Às vezes através de um aconselhamento de uma pessoa madura, cheia de fé. Às vezes Deus nos fala no meio das circunstâncias, dos acontecimentos que a vida nos traz.
Às vezes Deus nos fala através de uma voz profética. Esteja atento. Deus pode nos falar de diversas maneiras, mas Ele tem prazer em falar conosco. Que você possa, sim, ter essa sensibilidade, desejo para conhecer a vontade de Deus. E estar atento, porque Deus fala conosco. Ele quer falar com você. Deus te abençoe.